Ele teve a vida que ele pediu, viu? Então, aquele tempo, o que que tinha? Uns passeios de bicicleta por aí, jogar futebol aqui no bairro, aqui, né? Assim passou o tempo. O pai era ferroviário, seu Isaac. Dona Júlia literalmente metia a mão na massa, cozinhava, trabalhava. Tem vários cadernos que ele desenhava. Minha mãe contava que o santinho, quando só tinha o busto, ele fazia perninha, o braço, né? E o Poti tem ótimas recordações dessa época. Não sei se é porque ele estava sempre com um lápis e um papel desenhando, ou se a imaginação do menino ia tão longe e tudo que ele via se transformava em arte, tudo ele corria o risco. Interventor na época, que era o Manuel Ribas, viu os desenhos dele, se interessou e arranjou uma bolsa de estudos no Rio de Janeiro para ele. Nessa época, meus pais tinham um restaurante que não era público assim, e o restaurante, o Vagão do Armistício. O Vagão do Armistício teve esse nome por tempo da guerra, e aí eles então deram esse nome para o vagão. E ali eram feitas as reuniões políticas. Depois os artistas também vinham, os artistas que vinham do Rio e tudo não tinha, naquela época não tinha Santa Felicidade. Era sempre feito através da minha mãe, até minhas tias. Era servido um risoto que no fim se tornou famoso aqui em Curitiba, né? Ele ilustrou muito também para jornais aqui, quando ele tinha 14, 15 anos, aquele gibi, aquelas coisas, né? Na Escola de Belas Artes, lá também. Ele era muito solicitado pelos aqueles escritores, né? Na Livraria José Olímpio, tudo. E o Poti foi crescendo. Aí ele foi de navio e no navio mesmo ele tem muitos trabalhos que ele fez durante a viagem, tudo, e era assim, pós-guerra, então ele chegou lá e encontrou aquelas cidades assim devastadas. Imagine esse rapaz talentoso de uma cidade pequena do sul do Brasil chegar em Paris no pós-guerra e ver todo aquele mundo caótico e todo ao mesmo tempo conviver com personalidades como ele conviveu, os grandes nomes da época, os grandes artistas. Lá ele conheceu a Célia. Ali começou a amizade deles, que depois acabaram casando em 54. O relacionamento deles era ótimo. Se gostavam mesmo, se curtiam. Filmes eles iam assistir sempre os originais, tudo assim, porque eles entendiam, sabiam muitas línguas, então eles curtiam tudo assim bem no original e frequentavam muito teatro, muita coisa. Poti deveria ter vivido várias vidas para fazer tanta coisa como ele fez. Eu lembro muito da mesa em que ele trabalhava na sala, repleta de papéis, cotonetes sujos de tinta nanquim que ele usava para fazer as linhas grossas de alguns desenhos, pilhas e pilhas de livros com desenhos dentro das páginas. Poti fez as capas de todos os exemplares do Joaquim e ilustrou também muitas passagens do próprio jornal. Ao ilustrar Machado de Assis, ao ilustrar Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro, Carlos Drummond de Andrade, a maioria dos grandes escritores brasileiros, fica evidente que ele satisfaz a necessidade de ilustrar o texto. No final da década de 60, quando fui para o Rio de Janeiro, conheci ele pessoalmente, fizemos muitos vitrais, em princípio, né? Depois começamos a fazer murais em cerâmica, painéis em cerâmica, obras que foram para fora do Brasil. Que geralmente eram executados por Adualdo Lenzi, seu grande parceiro da vida inteira, também tinha os painéis de cimento. Ele só aceitava encomenda desde que eu pudesse executar. Ele não executava no azulejo, ele tinha quem fizesse, mas ele supervisionava. Quando ele começou a fazer em concreto, também era assim. Ele é um artista que conhece minuciosamente os materiais que utiliza. A linha dele, aos 20 anos, tem uma desenvoltura que só o Rembrandt tem quando desenha. É esse Poti que, aos 20 anos, já é dono de um traço na gravura que vai sustentar todo o trabalho que ele vai fazer depois, ao longo do tempo, seja como ilustrador, seja como muralista.
Desde que você chega ao aeroporto, que você vê o primeiro mural com o Santos Dumont, você já vai sentindo a presença daquele traço, porque o traço é indiscutível. Qualquer criança vendo um desenho do Poti, olha lá, um desenho do Poti. Quando ele vem a Curitiba e passa a morar em Curitiba definitivamente, e passa a ser solicitado pela cidade para ilustrar, por exemplo, as correntes migratórias da cidade, se tem a impressão em Curitiba que está se descobrindo o Poti. Mas o grande Poti já existe. Poti, muralista, sem dúvida nenhuma, é o maior artista assim, dessa técnica no Brasil. Eu tive a possibilidade de analisar e documentar 43 murais na cidade de Curitiba. O primeiro mural dele, que é o mural mais antigo e talvez um dos mais conhecidos, que é o que mais veicula, é o da Praça 19 de Dezembro, que é o mural em comemoração ao primeiro centenário de emancipação política do Paraná. E ele é um monumento. Um dos lados é o Poti, do outro lado é o Herbert Stenzel. O Poti sempre foi um aficionado pelas histórias em quadrinhos e ele utiliza, então, alguns recursos para fazer a relação de uma cena a outra. Toda a trajetória, então, até se tornar a cidade de Curitiba. Então, se nós formos ver um mural que tem da água, né, da Sanepar no alto da 15, que também é um mural de azulejo, nós vamos perceber que a linguagem é outra. A figura não é tão bem trabalhada no sentido da anatomia, e ele faz uma série de inserções de personagens e de cenas sem uma narrativa linear, como é o caso do mural da 19 de dezembro. Ele coloca indicativos sobre a utilização da água, desde a mão de Deus abrindo a água até o uso dessa água. O concreto aparente, que a gente vê na fachada do Teatro Guaíra, ali é uma forma que você vê bastante dura. Ela não tem uma mobilidade, porque naquele momento ele utilizava determinados moldes que eram feitos com isopor e que ele ainda usava os quadrados do próprio isopor. E com o tempo ele vai cortando a mão livre mesmo e vai dando uma série de planos que, se nós formos ver o próprio do Palácio Iguaçu, que é o Paraná, você já vê uma incisão de planos muito grande, ele passa a ser quase uma escultura, porque ele tem alguns elementos que saem muito do plano. Então, existe nesse processo do Poti não só a questão temática, como a questão técnica, que ele vai aprimorando e que ele vai se soltando. Naquele mural que tem no Palácio Avenida ou no Teatro Guaíra, você vê a figura de Shakespeare. Daí você vê outras personagens que você não sabe quem são, que você tem que se recorrer a uma pesquisa ou ao croquis dele para ver quem que ele estava referenciando naquele momento. Os vitrais da PUC, todo um estudo de luminosidade, de cor foi feito, e no momento que você se depara com esse mural, é uma imagem tão maravilhosa, mas ele conta toda essa história da comunicação humana, desde as trombetas da anunciação pelos anjos até o computador. O mural que está no Centro Politécnico de Curitiba também é um dos primeiros murais do Poti com a técnica de azulejo. E ali ele conta, então, toda a questão da tecnologia que o homem desenvolveu no processo de evolução. Nós temos 2 murais circulares em Curitiba. Um que é o do Clube Curitibano, que é a evolução da cidade, e o outro, né, da Torre da Oi, que fala sobre a comunicação. Embora a temática seja recorrente, que nós já falamos da comunicação, nos murais do vitral da PUC, é outra forma com que se trabalha, porque ele trabalha com o concreto aparente, né? Ele trabalha então com o relevo e ele traz novamente os ícones da comunicação. Os 2 murais que são de azulejo do aeroporto Afonso Pena, um deles, que é o primeiro, que é o Eterno Sonho, ele trabalha com o sonho que o homem tem de voar. Então, é o primeiro sonho do Ícaro. Tem o Leonardo da Vinci, com as suas pesquisas, nós temos Santos Dumont, personagens da história ou da ficção que tiveram relação com o voar. Já o outro mural, ele trabalha com os destinos da viagem. Então, tem um mapa mundi e ele coloca, em vez de uma localização
geográfica dos países, ele coloca ícones, pessoas conhecidas, determinadas obras que referenciam o local que ele está falando. Então ele traz essa questão da globalização, né? Curitiba, uma cidade, uma aldeia, mas que tem uma repercussão no mundo e o mundo está dentro de Curitiba. O Poti trabalha com desenho preto e branco. Ele só passa a trabalhar com cor no final da vida. Essa obra passou a explodir em cores quando Poti talvez tenha se libertado do grande amor que ele teve por Célia Neves Lazarotto e tenha passado a viver outros momentos felizes de vida. Conheci um Poti generoso, muito generoso. Um exemplo de artista, de ser humano, de pesquisador, de integridade. Desde pequena eu já tinha um contato com ele, até costumava fazer pequenos desenhos, trocar com ele, né? Eu dava uns desenhos, ele me dava alguns desenhos que fazia quando estava nos visitando. Então, assim, era um contato mesmo familiar. Aparentemente turrão, né? Ele falava por ímpetos, assim, muito pouco, baixo. Ele era muito atencioso. Ele também gostava de contar piadas. Então, como ele era uma pessoa assim mais taciturna, uma pessoa mais quieta, quando ele abria a boca para contar uma piada, sempre era aquele silêncio para você escutar, né? Aquele bigodão dele. Murmurava com aquele chapéuzinho, aquele jeitinho assim. Ele preferia andar de chinelo, as amizades dele por aí era esse meio artístico assim também, né? O Valêncio Xavier se referia ao Poti sempre como o Gustave Doré brasileiro. Tanto o Poti desenhou. Não via televisão, mas ele acordava cedo desenhando, né? Ele tinha que trabalhar, ele tinha uma compulsão pelo trabalho. E fazia isso com muito prazer. Que o Poti nunca se entregou. Ele trabalhou até o momento de entrar em estado de coma. Poti realmente foi um exemplo para todos nós, deixou um legado incrível e eu acho que no Paraná nós somos muito tímidos em relação à projeção que deveríamos fazer mais de Poti. A vontade dele, que ele não precisava nem falar, é que tudo ficasse exposto, viu? O que não é feito até hoje, viu? É preciso cada vez mais incluir o Poti como alguém que contribui com o seu traço gráfico para a constituição do traço da fisionomia do que é o Brasil. Do que é o Brasil para o brasileiro e do que é o Brasil para o exterior. Essa pessoa notável, essa pessoa sensível, essa pessoa humana que foi Napoleão Potiguara Lazarotto. Ele teve a vida que ele pediu, viu? Tenho certeza que ele partiu satisfeito, viu?